Eu quero saudar a todos do canal Amarildo Irene, Hora da Verdade, com a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria que mais uma vez estamos aqui na presença de Deus, juntamente com os nossos irmãos inscritos do canal e todos aqueles que estarão também vendo, ouvindo este vídeo. Nós estávamos no propósito de até mesmo estar gravando uma live no culto desta noite, porque aqui na nossa região, aqui em Ourinhos, está ventando muito, bastante, e nós estamos começando com uma obra aqui em casa. Aqui nós temos aqui uma tenda, temos uma lona aqui na frente de casa, mas como está bastante frio e o lugar é aberto, então nós não podemos fazer o culto hoje. Então estamos fazendo esse culto em casa, juntamente com a nossa família. É o culto no lar, um culto que agrade a Deus. Então você depois, você pode estar acompanhando também através desse vídeo a nossa adoração, acompanhando a oração da fé também e ouvindo a palavra de Deus, que com certeza vai trazer grande edificação para a sua vida. O ministério Senhor Jesus, Rei da Glória, que revelado por Deus, que está começando, que Deus está abençoando neste lugar, é também para abençoar a sua vida, onde quer que você esteja. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento nós estaremos já orando ao nosso Deus para dar início a esse grande culto no lar. Um culto para agradar a Deus, agradar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar neste momento, querido Deus, eterno Pai que estás no céu, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Rei da Glória, Deus bendito e santo. Aqui estamos, ó Deus, diante de Ti na Tua presença, para mais uma vez louvarmos, glorificarmos, exaltarmos, ó Deus, o Teu nome, agradecidos, ó Deus, que estamos, Senhor, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Senhor da glória, Deus bendito, nós pedimos, ó Deus, a Tua bênção, a mão poderosa do Senhor sobre a nossa vida, sobre a vida de todos os inscritos do canal, aonde este vídeo adentrar o lar, a sua casa, aqueles que ouvirem, que possam, ó Deus, através da Tua presença, através da Tua palavra, receber a bênção, receber o milagre, receber a Tua palavra. Ó Deus, abençoa, opera maravilha através, ó Pai, deste trabalho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Aleluia. Quero saudar a todos na santa, gloriosa paz do Senhor Jesus. Quem souber pode estar louvando a Deus junto conosco. Vamos louvar a Deus com 2 corinhos, amém? Aleluia. O nome do Senhor é poderoso, não há quem possa derrotar. O nome do Senhor é poderoso, não há quem possa derrotar. A doença sai, o demônio sai, quando o nome do Senhor vem operar. A doença sai, o demônio sai, quando o nome do Senhor vem operar. Jesus passou seu sangue aqui, o mal saiu, não resistiu. Jesus passou seu sangue aqui, o mal saiu, não resistiu. Deus mandou a cura divina, Ele livrou a minha alma da ruína. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando aqui neste lugar. Deus mandou a cura divina, Ele livrou a minha alma da ruína. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando aqui neste lugar. Aleluia. Oh, glória glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aplaude ao Senhor. Oh, glória a Deus. Uma coisa que nós aprendemos, o Espírito de Deus nos ensinou a louvar a Deus com as palmas, é glorificar o Senhor com as palmas. Muitas das vezes nós aplaudimos o homem e não aplaudimos a Deus, que é digno de toda a honra, de toda a glória. Aplaude ao Senhor, e calabaço, decanta, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Aleluia. Oh, glória a Deus. É coisa boa aplaudir ao Senhor. Render graças, louvores ao nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o Rei da Glória, aleluia. Vamos louvar a Deus, aleluia, com a nossa harpa cristã, com o hino de número 303. Estamos aqui
presbítero Amarildo, missionário Irene, ao Daniel conosco, louvado seja Deus, a nossa casa, a nossa família, adorando o nome maravilhoso do Senhor Jesus. Você que tem a sua harpa também, o hino de número 303, eu preciso de Jesus, nós precisamos de Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! É verdade. Bendito é o nome do Senhor. Da altura. Aleluia. Quando o sol Brilha em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus para obter perdão, plena salvação. Tu precisas de Jesus para caminhar firme sem errar. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. mesmo Havendo paz, calma muito verás. Tu precisas de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus, como nós precisamos. Nós somos dependentes e carentes do Senhor. Sem Ele nada somos, nada podemos. Aleluia. A Bíblia diz que o homem não pode coisa alguma se não vir lá de cima. Vamos louvar a Deus com o número 523 da harpa. Se você tem uma harpa, acompanhe conosco, louve a Deus com alegria. Aleluia. 523 fala da Cristo, a fonte escondida. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Cristo nos deu uma fonte escondida, que qualquer sede pode estancar, e cujas águas repletas de vida sempre de graça nos são de fartar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares e milhares venham, sempre sairá. Há muitas fontes de gozo no mundo, nelas os homens vão sempre beber, mas são cisternas e poços imundos, que águas vivas não podem conter. Águas sairá, viva manará,
da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Já muitos homens gastaram dinheiro sem a fonte de Deus encontrar. Mas Jesus Cristo é o nosso roteiro, que para a fonte nos há de guiar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Oh, aleluia, ao bom Pai Supremo, pelas bênçãos que a todos quer dar, e pela fonte de paz que nós temos em nosso ser para nos alegrar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Aleluia, vamos aplaudir o Senhor que nos abriu esta fonte. Jesus mesmo disse: se creres em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre, você vai ser um manancial de bênção. Xarabaçu decanta, cheio de alegria, cheio de poder, cheio de glória. Alabaçu decanta, lamai. Glorificado o nome do Senhor Jesus. Este é o culto que agrada a Deus. Com alegria, com gratidão, com santidade, com pureza, louvado seja o nome do Senhor. Arabaia, sol decai, de faz, decanta, arabacai. Ele disse assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio. Quando você está em espírito e em verdade, louvando o nome do Senhor, buscando a presença do Senhor, Ele se faz presente. Ele está aqui e Ele também pode te tocar, pode te visitar onde você esteja, cultuando a Deus conosco através desse vídeo, através deste trabalho glorioso do Senhor. Ei, calabaçuricantarabacai. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Nós vamos cantar mais um corinho de adoração. Mais um corinho de adoração agora, para depois entrar na palavra do Senhor e fazer a oração da fé. Não vamos estender muito, louvado seja Deus, mas Deus tem uma palavra para o nosso coração. Deus tem uma bênção, um milagre para todos aqueles que crê. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos, missionária Irene, aproveitar debaixo da unção de Deus. Oh, glória a Jesus, cantar. Eu estou sentindo grandemente a presença do Senhor. Oh, glória a Deus. Deixa Deus te usar, serva do Senhor. Recamanduquimanai. Oh, glória a Vamos adorar o Senhor. Oh, glória a Deus. Deixa o Espírito de Deus te envolver. Deixa o Espírito de Deus te envolver nesta labaçu de canto oportunidade. Glória a Jesus. Oh, grande Deus. Aleluia. Espírito. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso
viver. Rei dos reis, e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Louvado seja Glória o a nome Deus, do irmãos. Senhor. Glória a Oh, Jesus. aleluia. Eu já quero pedir oração, irmãos, que os irmãos já estão vendo, né? Que não é fácil a gente estar com essa traqueostomia. Para louvar o Senhor tem que ficar tampando, porque tem um probleminha na traqueia. Então, irmãos, não pode ficar tampado com a borrachinha. Mas agora, dia 16 de setembro, eu estarei passando por uma cirurgia que vai tirar essa traqueostomia e colocar o tubo T, né? O tubo T é uma prótese que vai ser muito melhor do que essa traqueostomia, por causa de uma malácia que deu, né? Então, meus amados, é tudo permissão de Deus, irmãos. Eu até sonhei já que eu estava voando abraçada com um tubo grande, e esse tubo grande eu estava levando para uma grande obra. Então, meus irmãos, é tudo permissão de Deus, a gente está com esses aparelhos aqui, mas glórias a Deus por tudo. A palavra do Senhor nos diz que em tudo dai graças, né? Amém. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Glória a Deus. Né? Quando achamos que nós somos fortes, é aí que nós estamos fracos. Quando nós pensamos que estamos fracos, é que nós somos fortes na presença do Senhor. Isso é para que o Senhor, a glória do Senhor Jesus se manifeste na nossa vida. Porque nós somos pequenininhos, nós somos um pó. Nós somos apenas pó, um vaso para ser usado nas mãos do Senhor. E a presença do Senhor Jesus que venha se manifestar e o nome do Senhor seja glorificado, amém? Então os irmãos nos ajudem em oração. Dia 16 de setembro, amém? Aleluia, glória a Deus. Eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito na vida da missionária Irene. Mesmo com todo esse processo que está passando, ela está sempre alegre, contente, louvando. E uma coisa eu digo, ela está sendo usada mais ainda, muito mais pelo Senhor. Louvado seja Deus, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Essa missionária Irene era usada, está sendo mais usada ainda e vai ser mais usada ainda para a glória do nome do Senhor Jesus, para a edificação de vidas, para a edificação da igreja e para a glória do nome maravilhoso do Senhor Jesus. Amém. Agora nós vamos entrar no momento da palavra do Senhor. Glória a Jesus. O tema deste culto, deste vídeo é como apresentar um culto que agrada a Deus. Nós vamos falar alguma coisa da palavra de Deus, porque é muito importante a gente ter este entendimento. Louvado seja, mas eu quero ler um texto antes de comentar. Louvado seja Deus, eu quero ler em Romanos capítulo 12, apenas 2 versículos. Louvado seja Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, e o versículo 1 e 2 diz assim, a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Até aqui. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então o assunto, o tema nesta noite para falarmos, é a maneira que devemos nos apresentar a Deus. Nós sabemos que Deus é o Criador dos céus, o Criador da terra, do mar e todas as coisas. Deus é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Salvador. Então Deus, Ele é a pessoa mais importante que temos nesta vida nossa. A Bíblia nos revela que por Ele, para Ele, são todas as coisas. Glória a Deus. Que sem Ele nada somos, nada podemos. Então, muitas das vezes, pessoas até mesmo fazem culto à celebridade, fazem culto a outras pessoas, mas não. Nós que somos filhos de Deus, nós que somos servos do Senhor, precisamos apresentar um culto que agrada a Deus. Na verdade, no Salmo 100, a Bíblia nos diz que todos os moradores da terra deveriam prestar um culto a Deus. Deveriam, nem todos prestam. No Salmo 100 fala: celebrai ao Senhor todos os moradores da terra. Aleluia! Mas muitas pessoas não têm o entendimento daquilo que Deus faz, como Deus é bom, como Deus cuida de cada um. Ele cuida dos bons e Ele cuida também até dos maus. A Bíblia diz que Ele faz descer a chuva, o sol, não somente sobre os bons, mas sobre os maus também. Então Ele traz a provisão, Ele traz a providência também para aqueles que não servem a Deus. Por isso, toda criatura devia ter isso no coração, de prestar um culto a Deus. Mas nós sabemos que quando Deus Ele faz uma obra na vida de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, quando o espírito do homem estava morto por causa do pecado e foi vivificado pelo Espírito de Deus, louvado seja o nome do Senhor, ele ganha este entendimento de que ele tem obrigação de ser agradecido a Deus pelas maravilhas que Deus faz, pelo favor divino em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e que também Ele cuida de nós em todo o tempo. Aleluia! Então nós temos motivo de sobra para prestar culto a Deus, seja numa igreja, numa congregação com bastante gente, ou seja na sua casa, com 2, 3, 4, 5 pessoas, porque a Bíblia nos revela, aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, Ele está no meio. O que importa para nós é nós e Deus, é prestar um culto a Ele e Ele se fazer presente. Louvado seja o nome do Senhor, manifestar a sua presença, manifestar a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória seja dada ao nome de Jesus para todo sempre. Mas para prestar um culto a Deus, porque Deus, Ele não é o homem, não é uma celebridade, não. Deus é o Todo-Poderoso. Deus, Ele é santo. Ele é santo, santo, santo. Quando Isaías tem aquela revelação, aquela visão, e vê ali o trono de Deus, ele é adorado por milhares e milhões de anjos ali, os querubins, serafins, adorando o Senhor e dizendo todos: santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Então o Deus que nós servimos, o Criador dos céus e da terra, é um Deus santo, puro e verdadeiro. Então, para prestar um culto a Ele, precisa agradar Ele em tudo. Por exemplo, quando nós nos apresentamos a Deus, nós não podemos nos apresentar de qualquer maneira. E esse de qualquer maneira não é somente no momento de nós estarmos no culto, não. Para apresentarmos um culto a Deus,
nós já vem no nosso dia a dia. Tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, as nossas obras, vai pesar naquilo que nós vamos apresentar a Deus. Porque não adianta nós, muitas das vezes, queremos nos reunirmos, cantarmos, orarmos, mas se lá atrás, se no dia de hoje, no dia de ontem, nós fizemos muitas coisas somente para aborrecer, para entristecer o Espírito Santo. Não. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, o qual estáis selados para o dia da redenção. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que fazer coisas que agradam a Deus, para quando nós nos apresentarmos para cultuar a Deus, Deus possa nos dar os céus abertos. Aleluia! Por isso que nós lemos aqui, que nós temos que apresentar diante de Deus o nosso corpo em sacrifício santo e agradável a Deus. Santo que é separado de todo pecado, de toda iniquidade, de tudo aquilo que não agrada a Deus. Aleluia! Aleluia. Tudo que nós vamos fazer, tudo que nós vamos falar durante o nosso dia a dia, diante da nossa caminhada, é muitas das vezes aquilo que vai pesar quando nós nos reunimos para nos apresentar diante de Deus. Por exemplo, hoje é um domingo à noite, e durante esse dia, se nós vivemos uma vida de mentira, de engano, de falsidade, de hipocrisia, e não nos arrependemos, não nos convertemos verdadeiramente ao Senhor, pecamos voluntariamente, como que nós vamos apresentar o nosso corpo cheio de iniquidade diante do Senhor? Precisa haver arrependimento, precisa haver aquebrantamento, precisa haver, louvado seja o nome do Senhor, santidade para estar diante de Deus. Então é tudo, irmãos. É corpo, alma e espírito precisa apresentar santo, puro, diante do Senhor. Tudo que nós podemos fazer para agradar ao Senhor. Hoje em dia, tem muitas pessoas que vão cultuar a Deus e vão de qualquer maneira, apresentando o corpo, louvado seja Deus, com roupas, até mesmo roupas indecentes, com trajes indecentes, para se apresentar diante de Deus. Apresentar um culto a Deus com roupas mundanas, até mesmo roupas até de prostitutas, prostitutos, homens que também se vestem com sensualidade, com lascívia. Não é só mulher não. E como que vai apresentar um culto a Deus se o corpo está no pecado? Como que vai apresentar um culto a Deus? A Bíblia diz que tem que apresentar o nosso corpo em sacrifício santo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, o nosso Deus é um Deus sábio. Ele sabe aquilo que nós não temos como enganar a Deus. Então, nós temos que nos apresentar a Deus com a sabedoria que vem do alto. Fazer de tudo para agradar a Deus sem hipocrisias, porque Deus conhece aquilo que está no nosso coração. Ninguém vai conseguir enganar a Deus de maneira nenhuma. Então precisamos nos apresentar um culto a Deus com um coração limpo, puro, um corpo decente, sem imoralidade, sem sensualidade, não. Com decência na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia! Não trazendo os costumes mundanos para dentro da sua vida, dentro da casa do Senhor, para depois dizer que está ali adorando a Deus. Tem muita adoração, tem muito culto mundano hoje, que o Senhor Deus, Ele não recebe. Não passa nem do teto, nem uma oração, nem um louvor, porque as pessoas vivem uma vida mundana, vivem uma vida de idolatria no dia a dia, uma vida de promiscuidade, uma vida de engano, e depois fala que eu vou na igreja adorar a Deus. Deus não recebe, de maneira nenhuma. Apresentai a Deus o vosso corpo em sacrifício santo, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Um culto racional, um culto que agrada a Deus, o Espírito Santo. Xarabaia sol decai de faz. Porque para agradar a Deus é só ter sinceridade no coração, é só ter pureza no coração.
E quando nós abrimos a nossa boca para orarmos, para buscarmos o Senhor, na humildade, na simplicidade, sem soberba, sem altivez, sem acepção de pessoas, o Senhor Deus, Ele se faz presente, seja com 2, com 3, com 100, com 1000, se tiver todos em santidade, apresentando o corpo santo a Deus, Ele vai se fazer presente, Ele vai abençoar, a sua glória vai descer neste lugar, o Senhor vai salvar, o Senhor vai libertar, o Senhor vai curar, o Senhor vai operar maravilha, o Senhor vai manifestar através de dons espirituais. Raiando que manassou decai. Não somos melhores do que ninguém, mas temos que ter o temor de Deus no nosso coração. Temos que ter o temor de Deus no nosso coração para se apresentar diante desse Deus santo. A Bíblia diz, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, está escrito lá em Hebreus. Nós que somos servos do Senhor, recebemos um reino, temos o privilégio de o Senhor ter nos revelado a sua palavra, o reino celestial. A Bíblia diz que aquilo que nunca subiu ao coração do homem, que o olho nunca viu, e o que o ouvido nunca ouviu, é as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Deus já tem revelado para nós, para os teus servos, para os teus santos. E se Deus tem nos revelado um reino que não pode ser abalado, a Bíblia diz que nós temos que servir a Deus com reverência, com temor e tremor, durante todo o tempo da nossa peregrinação, principalmente quando nós nos apresentarmos para prestar um culto a Deus. Alabaste decai de faz. Como apresentar um culto que agrada a Deus? É do temor, é na pureza, é na simplicidade, é na humildade, é no temor de Deus, que Deus se agrada, que Deus opera. O nosso corpo é separado. Tem pessoas hoje que estão pregando por aí, não tem nada a ver, Deus só quer o coração. Não. É do fio de cabelo à unha do pé. É irrepreensível, é santo, é puro, é verdadeiro para Deus, porque a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. E se nós somos templo e morada do Espírito Santo, é Ele que manda, é Ele que rege as nossas vidas, é para Ele que nós temos que agradar. Não precisa ficar preocupado de agradar o homem, de agradar as pessoas. Hoje em dia existe um palavreado que fala, não, nós temos que nos arrumar. E esse nos arrumar, as pessoas pegam tudo com a vaidade do mundo e colocam nesse corpo. E coloca nesse templo que não é dele, que é do Espírito Santo, lá abaixo, tudo decai. Coisas artificiais, porque Deus deu para o homem coisas naturais, coisas lindas, coisas maravilhosas. Mas o homem, a criatura, aqueles que se diz servo de Deus, muito têm se rebelado contra aquilo que Deus deu. Aleluia! Mas temos que ter esse entendimento. O nosso corpo tem que ser santo, simples, prudente como a serpente, mas simples como a pomba. Decomanai. Eu sinto a presença dele, decamanachou, decalabassúria, que ele está recebendo este nosso culto. Aleluia. Que ele se faz presente, que a mão dele está estendida, e que se você também ouvir a voz do Senhor, ouvir esta palavra, colocar em prática, o culto que você vai apresentar a Deus vai ser cheio de poder, cheio de glória, ainda que muitas vezes não estão sentindo, mas você está sentindo, você está sendo movido, você está sendo cheio, o Espírito de Deus está sendo derramado sobre a sua vida, e as bênçãos do Senhor virá. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Que você também, que está acompanhando este culto, ouvindo esta palavra, você possa aplicar o seu coração. Presbítero Marido é um simples servo de Deus, mas o temor de Deus que está em nossas vidas, o temor de Deus que está nos nossos corações, é o que tem feito desfrutar da glória de Deus, da presença de Deus, estar saciado em todo o tempo, aleluia, alegre, regozijando na presença de Deus e desfrutando das bênçãos do Senhor. Oh, glória a Deus! Coisa boa é quando nós entra na presença de Deus e o céu se abre, e o Espírito de Deus se manifesta, a glória do Senhor se manifesta, Deus aprova,
Deus se levanta e Deus opera a maravilha. E Deus faz na nossa vida e faz da sua vida também. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. E guarde esta palavra, viva esta palavra de Deus no seu coração. E sempre cultuando a Deus. E não se conformando com este mundo, mas sempre renovando no entendimento, na maneira de agradar ao Senhor. Porque desta maneira você vai conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Os mistérios de Deus vão sendo revelados para as nossas vidas. E a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores, ela vem sobre a nossa vida abundantemente. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento nós vamos estar encerrando este culto no lar. Este culto que agrada a Deus. Alabasto decai de faz. Oh meu Deus, quantos cultos que nós temos visto por aí que não tem condições de Deus fazer mais nada. Que Deus vira o seu rosto, se enoja. Depois não tem mais salvação, não tem mais libertação. Os demônios se andam dentro desses lugares. Não há batismo no Espírito Santo, não há manifestação de vida. Mas se você apresentar um culto agradável a Deus, você vai ser cheio do poder do Espírito Santo. Não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Agrade ao Senhor em tudo. Em tudo. A Bíblia diz: sede santos em toda a vossa maneira de viver. Diz o Senhor: sede santos, porque eu também sou santo. Lá mantui manai, derramanassuri bicanta. Nós vamos orar. Nós vamos orar que a bênção do Senhor, né, missionária Irene? Que a bênção do Senhor seja sobre a vida dos nossos inscritos, que são uma bênção, que tem apoiado este canal. E eu creio que vai continuar apoiando esse canal. E agora, além do canal, nós temos a obra revelada pelo Espírito Santo. E a obra é tão poderosa do Espírito Santo que tem pessoas que já estão se manifestando para ser membros online também. Existe membro online? Existe. Existe porque você pode fazer uma oração por vídeo, por telefone, pode cultuar Deus também. Deus é onipresente, está aqui, está em todo lugar. Se você usa a tecnologia de sinceridade, em espírito e verdade, Deus aprova, irmãos. E não podemos usar de hipocrisia, louvado seja Deus, ou para somente interesses próprios. Não. Mas louvado seja Deus, o ministério, Senhor Jesus, o Rei da Glória, revelado por Deus, que está sendo levantado neste lugar, não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus, porque Ele falou poderosamente comigo. Já tem falado, juntamente com a missionária Irene, Ele tem falado poderosamente conosco. E ai de nós, se recuarmos. Mas eu tenho certeza, se a obra é de Deus, se é o Senhor que está falando, como temos esta plena certeza, Ele vai prosperar, Ele vai multiplicar, Ele vai acrescentar. E através das nossas vidas, através desses vasos de barro que vocês estão vendo, estão ouvindo, Lamantu imaná massudecai. A excelência do poder de Deus está em nós, para abençoar as vidas, para abençoar as almas, para que haja cura divina, para que haja sinais, prodígios e maravilha no nome poderoso, maravilhoso de Jesus, e em todo o nome do Senhor venha ser glorificado. Então eu quero dizer, se você crê, se você acredita no ministério desses servos de Deus, e você puder, você sentir, coopere nesta obra. É uma obra que está iniciando sem recurso nenhum, somente pela fé e no poder de Deus, na providência de vida, porque dele é a prata, dele é o ouro, e dele são todas as coisas. E ele usa quem quer, quando quer. Se você sentir de Deus, você coopere nesta obra. Você semeie nesta obra e você vai ver com certeza. Você vai sentir do Espírito. Não faça nada se não for pelo Espírito. Se Deus não tocar no seu coração, não faça. Eu não convenço, eu não quero convencer ninguém. Mas se Deus tocar, você vai ser abençoado por Deus. Xarabaia soldecai de faster canta lamanai. Posso falar uma coisa também? Pode falar, missionária Irene. Se você
quer mesmo fazer algo para o Senhor, cultuar ao Senhor, agradar o Espírito Santo de Deus, é necessário viver uma vida que nem meu esposo estava pregando, irmãos, de santidade, fazer a vontade do Senhor. E se você, quem sabe, está num ministério que não aplaude o Senhor, irmãos, pede a direção do Espírito Santo de Deus que você deve fazer. Por quê? Por 2 vezes o Senhor Jesus, ele cobrou de nós os aplausos. É muito importante, irmãos. Você quer agradar a Deus ou quer agradar o homem? Porque quem tem que ser glorificado é o Senhor Jesus. Aleluia. Então, verdade. louve o Senhor com as palmas. Aleluia. E você vai fazer a vontade do Senhor Jesus, irmãos. E não é de qualquer maneira também. Se santifique na presença do Senhor e apresente um sacrifício vivo ao Senhor. Isso vai ser agradável aos olhos do Senhor Jesus, irmãos. Aleluia. Quem sabe você não tem ainda um ministério para congregar. Vai congregando na sua casa mesmo, fazendo a vontade do Senhor, santificando, buscando a Deus, louvando, jejuando, orando, lendo a Bíblia, a palavra do Senhor. Mas peça ao Espírito Santo de Deus a direção de onde você vai congregar. Porque não é todo lugar, o Senhor revelou para nós, não é todo lugar que Ele está se manifestando, que Ele está lá ouvindo os louvores. Então saiba aonde você vai congregar, uma igreja que prega a palavra de Deus, que aplaude o Senhor, que louva em santidade ao Senhor, amém? Isso é agradar aos olhos de Deus, amém, igreja? Amém, glória a Deus. É muito importante que a missionária disse, porque a maioria das igrejas deixou a sã doutrina do Senhor para andar de mão dada com o mundo. Nós já pregamos isso e Deus não tem se agradado. Mas nesses últimos dias Ele levantará pequenos ministérios remanescentes que ainda andam no temor e no tremor do Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que querem viver servindo a Cristo piamente padecerão perseguições. Muitas pessoas vão perseguir, não entendem, mas é de Deus. É de Deus quando você serve a Cristo piamente. Aleluia. Porque quando você agrada muito o homem, pode ver que muitas das vezes não está agradando a Deus. Tá certo? Nós vamos estar orando. Vamos estar orando, agradecendo a Deus neste momento, fazendo a oração da fé para abençoar a sua vida que estiver acompanhando este vídeo, ouvindo as palavras, adorando a Deus também, juntamente conosco nesse vídeo. Agora mais para frente, quando a missionária depois fizer a cirurgia, estiver melhor, nós vamos fazer mais live, vamos estar mais presente, juntamente com os irmãos do canal, vão dar mais assistência, porque às vezes nós estamos aí com alguns problemas, algumas questões para resolver, mas na dependência do possível, a gente vai gravando um vídeo, quando a internet estiver melhor aqui, a gente pode também estar gravando mais live, com mais constância. Louvado seja o nome do Senhor para estar mais em contato com os irmãos, tá certo? Mas se precisar de nós, os vídeos aí, tem o nosso telefone, se precisar de nós, pode ligar, pode pedir oração, pode pedir uma informação, que a gente está aqui para servir a Deus. Nós somos servos de Cristo, servo de Deus, não somos servos do homem, mas primeiramente do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos orar. Coloque o seu pedido de oração. Nós estamos com um caderno aqui com muitos nomes, com muitas pessoas necessitando do milagre. Nós vamos estar orando. E você também, Deus sabe, conhece a sua necessidade também. Através desse vídeo, através desta oração, você pode receber o seu milagre, a sua bênção, a sua vitória, no nome poderoso, maravilhoso do Senhor Jesus. Ore conosco, querido Deus, eterno Pai que estás no céu, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Rei da Glória, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Alfa e Ômega, o princípio e o fim, o Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, para salvar, para libertar, para curar
as doenças, as enfermidades, porque a Bíblia nos diz que na cruz do Calvário Ele já levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso nós pedimos a bênção do Senhor sobre a vida de cada um dos ouvintes. Ó Deus, que a mão poderosa do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, Xarabaia sol decai de faz, operando, movendo o teu poder, o teu espírito, segundo a necessidade de cada um, meu Pai, abençoando as famílias, abençoando os matrimônios, abençoando as crianças, abençoando os adolescentes, abençoando os jovens, ó Pai, Senhor, derramando o teu Espírito sobre cada um, ó grande Deus, poderoso Senhor, protegendo, guardando, livrando, abrindo as portas, tirando toda a barreira, tirando todo impedimento, meu Deus, meu Pai, repreendendo todo o mal, repreendendo toda obra contrária, andecai de faz, de comanai, estendendo a tua mão para abençoar, estendendo a tua mão para curar, estendendo a tua mão para renovar, para batizar no Espírito Santo, para operar maravilha, de camandore maia sol decai de faz. Oh, Espírito poderoso do Senhor, confirma a tua bênção, confirma o teu milagre, ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos, pedimos e agradecemos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Fique na paz do Senhor Jesus até a próxima oportunidade. Amém. Glória a Deus.